Olá, meu irmão, minha querida irmã da Primeira Igreja Batista de Niterói. É bom retornar aqui para falar com você. Nós não estamos presencialmente um diante do outro, mas você pode me ouvir aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Alguns projetam na televisão por meio de ferramentas que a tecnologia nos oferece. Então você assim nos acompanha nessa escola bíblica dominical. Trabalhamos as narrativas de Gênesis. Semana passada os capítulos 32 até o 36 e agora do 37 ao 38. Nós conversamos a respeito hoje de José e seus irmãos. O título da lição é Os Desencontros Familiares. A história de José ocupa um longo pedaço de Gênesis. Desde o capítulo 13 de Gênesis, nós estamos trabalhando aí com uma família. Deus, por meio da chamada de Abraão, ele forma um povo. Ele começa com Abraão, vem para o Isaac, vem para o Jacó. E agora, Jacó ainda é o patriarca, mas são os filhos de Jacó que se movem, porque eles serão o germe, ou o início, o ponto de partida das 12 tribos de Israel. Então está aqui as 12 tribos por meio dos filhos, os filhos de Jacó. É natural então que o texto comece a falar sobre o filho X, o filho Y, um e outro. Por quê? Porque quando chegarmos nas tribos, o texto também vai fazer isso. Fala de uma tribo, fala de outra. Entenda que o texto não fala dos 12 filhos de Jacó de forma parecida. Tem filho que nem aparece praticamente, só pelo nome, não faz nada, pelo menos não faz nada no texto. Ou seja, o texto não conta nada sobre ele. Por quê? Porque não achou relevante contar. E da mesma maneira não conta tudo sobre todas as tribos, conta sobre algumas tribos. O que nós percebemos, na verdade, é que Deus está fazendo uma espécie de funil, né? Ele está trabalhando e cada vez que ele trabalha, ele está focando, se concentrando em uma determinada tribo, em um determinado grupo, até que finalmente Jesus nasce no Novo Testamento da tribo de Judá. Então é preciso lembrar então que Deus está movendo isto desde Abraão. Abraão teve lá o Isaac, mas um outro também, né? E Deus resolveu dar sequência à nação por meio do Isaac. O Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus entendeu que era por meio de Jacó que a descendência, que a nação iria se constituir. E veja que Jacó não precisava ter roubado a primogenitura de Esaú para poder ter a bênção de Deus. Deus não o abençoou porque ele roubou a primogenitura. Deus o fez porque era da vontade dele fazer. E faria, mesmo que ele não fizesse aquela tramóia lá para enganar o Saul. Agora nós temos diante de nós os filhos de Jacó. São 12. O texto contou a história do nascimento deles. 12. O último, Benjamim, nasceu não faz muito tempo, nasceu quando a mãe morreu. E aí, como a mãe morreu, Benjamim e José são os filhos da amada de Jacó. Ele ainda tem 3 outras esposas, uma esposa e 2 concubinas, mas esse moço tem suas predileções e não faz questão nenhuma de esconder isso. Ele fala, ele revela, ele mostra: olha, eu gosto mais dela, ela fica mais perto de mim, eu gosto mais desse filho, ele vai ser mais bem tratado. É uma época estranha esse período histórico, porque hoje em dia os pais aprendem desde o início que não devem manifestar preferência entre os filhos, porque eles vão provocar problemas
graves nos filhos, né? Se ficar preferindo um em detrimento do outro, você é meu filho preferido e tal, o que acontece é que os filhos vão criar aí complexos graves. Nós machucamos os filhos ao fazer isso, e um pai e uma mãe que se preza não faz um negócio desse. Mas Jacó faz. É o melhor presente para os filhos da falecida, as melhores roupas para os filhos da falecida, eles comem a melhor comida, e etc, etc. Então, é isso que nós vamos encontrar aqui no relato de José e seus irmãos. Eu vou ler um trecho dele para você. Jacó habitou, capítulo 37, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica colorida. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu, então os irmãos lhe disseram: você pensa mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas palavras. E José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando José contou esse sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos e nos inclinaremos diante de você até o chão? E os irmãos tinham inveja dele, e então o pai guardou aquilo no coração. Eu leio essa história, meu irmão e minha irmã, e não tenho como não achar curiosa, excêntrica. Não tem como não achar, porque a história é realmente curiosa e excêntrica. O relato, o autor chama de, poeticamente, o autor da lição é muito feliz: amor em desequilíbrio na tenda da promessa. Nós estamos diante de uma promessa bonita e maravilhosa de que Deus vai fazer da descendência de Jacó uma grande nação. Esta é a promessa. A promessa é esta: vou fazer de você como a areia do mar, não vai dar nem para contar de tanta gente. Aí, dentro desta promessa, ou seja, na gestão da promessa, no desenrolar dela, nós temos histórias como esta aqui, tá? Essa história que é a história de José e seus irmãos. Amor em desequilíbrio. Tem alguma coisa aqui desequilibrada. E quando as coisas estão desequilibradas, elas costumam dar errado, né? É preciso equilibrar as coisas. A história de José com os seus irmãos me lembra das épocas de dia dos pais, quando eu pastoreava uma igreja aqui pertinho de vocês, aqui em São Gonçalo. Porque você sabe que dia das mães, os pastores costumam pregar mensagens relacionadas com as mães. E dia dos pais, os pastores costumam pregar mensagens relacionadas com o dia dos pais.
E quando eu chegava o dia dos pais, dia das mães até não tinha tanta dificuldade assim, porque nós temos algumas mães muito interessantes, muito meigas, com histórias bonitas para compartilhar e tal. Mas quando chega no dia dos pais, aí é complicado. Que texto eu vou usar, né? Que personagem eu vou usar para falar dos pais? Eu vou usar o Moisés? O Moisés não, porque o Moisés não era um pai muito bom. O Moisés deixou os filhos dele para trás, né? E depois o sogro teve que ir atrás. Ó, aqui está sua mulher, aqui está seus filhos, você não pode deixar a sua família para trás, você tem que ser responsável por eles. O Moisés deixou a família para trás. Seria o Abraão? Olha, o Abraão também não. Lembra que Abraão, um dos filhos, o primeiro, aquele que ele teve com a empregada dele, ele mandou embora. E mandou embora assim, quase que para morrer no deserto. E o menino quase morre no deserto se Deus não socorre por meio de um anjo a criança. Abraão também, né, tem seus problemas como pai. O Isaac nós lembramos muito bem que ele é o pivô daquela crise lá entre o Jacó e o Esaú. Por quê? Porque o Isaac amava a Esaú e o Jacó era amado pela sua mãe. A mãe ama um, o pai ama outro, o resultado, no fim desse negócio vai dar confusão, tá? E aí chegamos aqui no Jacó, que já passou por isso. O homem passou por essa experiência de ser preterido por um dos pais, ou seja, a mãe amava, mas o pai não amava. O homem sabia como isso doía no coração da criança, como isso incomodava a criança, e aí ele faz a mesma coisa. Ele tem 12 filhos, 12, mas tem o queridinho dele, aquele que ele chama para perto, aquele que ele dá os melhores presentes, aquele que ele entrega as melhores coisas, aquele que ele dá o peito do frango e as criancinhas têm que comer o pé, ou seja, ele trata melhor o José. E não tem vergonha nenhuma, ele não esconde isso, né? E os irmãos se sentiram doídos e machucados por causa disso. Nos dias atuais, muito provavelmente, se isso acontecesse, os irmãos se sentiriam complexados, inferiorizados pelos pais, né? Mas os irmãos daquela época eram irmãos de um tempo da violência, como já mencionei para você no encontro passado. Era um mundo de violência. 2 irmãos já mataram quase uma cidade inteira aqui a facada. Então era um mundo de violência. As situações eram resolvidas no confronto, na guerra, na força. O Jacó tratava melhor o José, e o José esnobava os irmãos por causa disso. E esse tipo de situação provocava a ira dos irmãos ainda mais. Eu lembro de um comercial da minha época de criança, que chegou a ser proibido posteriormente, que era um comercial, uma criança dizendo para as demais assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Esse comercial foi proibido depois. Pelo que ele provoca naturalmente nas crianças que não têm, né? Uma criancinha perto das outras dizendo eu tenho, você não tem, vai provocar o que nas outras? Raiva, inveja e etc, né? E se forem criancinhas pequenas, talvez uma jogue um brinquedo na outra. Se forem criancinhas maiores, uma vai sair, vai abandonar a outra e por aí vai. José fazia esse negócio, né? Pegava a vestimenta bonitona dele, saia para lá e para cá, irritando os irmãos. Resultado disso, esse desequilíbrio, esta falta de sabedoria, esta falta de trato no relacionamento com o outro, isso provoca a violência que encontramos a partir do versículo 12. Eu leio com você aqui. O texto, em nossa revista, ou seja, o autor chamou de raízes de amargura nos campos da promessa. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José era uma espécie de dedo duro, né? Ele contava aquilo que os irmãos faziam, aquilo que os irmãos deixavam de fazer e tal. José respondeu: eis-me aqui. Prontamente.
Devia gostar de fazer essas coisas. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que estava lá andando para lá e para cá pelo campo, e ele perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Tempos de violência, você se lembra disso, né? É uma cultura da violência. As coisas eram resolvidas na base do sangue no mundo antigo. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar colorida de mangas compridas que ele trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos o mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Meus irmãos, está aí talvez um dos textos mais conhecidos, que é o momento em que os irmãos vendem José para o Egito. Deixa eu destacar algumas coisas para você aqui dessa história. Nós estamos diante de uma promessa feita a Jacó, que os filhos de Jacó seriam descendentes em grande número. E agora a promessa ela é burilada, a promessa ela é desenhada. José sonha, Deus dá a José um talento, e o talento de interpretar sonhos. Nós vamos ver isso acontecendo posteriormente. José vai usar esse talento posteriormente várias vezes. Nós vamos ver isso. Ou seja, Deus deu a ele um talento, Deus deu a José um dom, o dom de interpretar os sonhos. É um jeito de Deus conduzir a vida de José no mundo antigo. Nesta época aqui, era uma forma de Deus falar às pessoas no mundo antigo. Está aqui o jeito. O livro de Hebreus diz que Deus falou no passado de muitas formas e de muitas maneiras, e esta é uma delas. Então Jacó sabia que os filhos iriam se multiplicar como areia, e um deles, agora o José, tem sonhos, indicando para ele que ele será uma pessoa importante no futuro, e que seus irmãos irão servi-lo. Ora, diante de um sonho como este, de forma imatura, Jacó usa o sonho para se vangloriar. Nós sabemos que o sonho se realizará. E mais do que isso, quando lemos no Novo Testamento o Apocalipse de João, nós encontramos no Apocalipse de João uma descrição do Apocalipse capítulo 12, de uma mulher com o sol em volta do corpo,
com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça, que é uma referência precisa e exata deste evento, o sonho de José. Então, o que nós temos diante de nós é realmente a forma como Deus vai operar a multiplicação desse povo. Deus vai levá-los para o Egito, no Egito vai protegê-los, no Egito eles vão crescer, e depois que esse povo se multiplicar no Egito, esse povo sai do Egito em grande número e retorna para Canaã para tomar posse de Canaã. Meus irmãos, nesse momento, Israel, Jacó, né? Ele é chamado de Israel nesse momento, mas o Israel, o Jacó e seus 12 filhos não podem conquistar nenhuma cidade, quanto mais Canaã inteira. Eles são nômades, não têm nada, não são donos de nada. Você percebe aqui que eles estão num lugar com o gado, depois eles vão para outro lugar com o gado, eles vão para lá e para cá. Eles não são donos de nada. Então, nesse instante, nós temos já o núcleo do povo de Israel, mas esse núcleo não tem condições de tomar conta da terra prometida. Eles precisam crescer, e para crescer, eles precisam de um outro lugar. E esse outro lugar, segundo os projetos de Deus, seria no Egito. Era preciso levar esse povo para o Egito. E a forma como Deus quer levar esse povo para o Egito será por meio de José. José vai dizer posteriormente que Deus promoveu a história por estes termos, desta forma. Mas quando nós lemos o relato aqui do que está acontecendo entre o José e seus irmãos, o que nós temos que perceber é aquilo que o autor já está dizendo para a gente. Muita amargura, muita tristeza, muito desencontro entre os irmãos. O povo da promessa, que nesse momento agora é formado por essa família, é um povo cheio de amargura, melindres, inveja, raiva, ódio, desejo de morte. E é preciso levantar um princípio espiritual, ou alguns princípios espirituais aqui, né? É preciso olhar para esse texto e ver se ele de repente não nos mostra espiritualmente o quadro de algumas igrejas na atualidade, o quadro de alguns grupos na atualidade, o quadro de algumas famílias na atualidade. É possível pensar que, de repente, uma certa igreja, ou seja, os irmãos entre si, estão se relacionando de forma a melindrar o outro, a irritar o outro, provocando inveja entre um e outro, de maneira que, naquela igreja, o que há é um conjunto de irmãos que se odeiam, que invejam um ao outro, que têm raiva um do outro, que se machucam, e desta forma, a igreja provoca o quê? Provoca atos e gestos de violência. Era para provocar gestos de amor, era para provocar atos de carinho, mas ela provoca gestos e atos de violência. Nós lemos no Brasil atualmente que há um número muito elevado de desigrejados. E boa parte destes desigrejados já foi membro de uma igreja. Quando eles contam por que não são mais, geralmente o contam com raiva, com tristeza, com amargura, lembrando de como eles se sentiram maltratados, machucados numa certa igreja, num certo momento de sua vida. E mesmo que estes discursos devam ser relativizados e problematizados por causa de circunstâncias mais diversas, né? Às vezes é expectativa equivocada daquela pessoa, às vezes é ele que provocou aquelas desavenças todas. Mesmo assim, apesar destas questões relativizarem o discurso do desigrejado, a realidade é que há muitos desigrejados que têm mágoa e rancor de igrejas por aí afora. Você deve conhecer pessoas assim. Talvez pessoas que eram desta igreja, que não estão mais aqui, quando você visita essas pessoas, elas têm mágoa no coração, elas têm rancor no coração, porque se sentiram machucadas aqui dentro. Então, é preciso entender isso. É preciso compreender, como o autor está dizendo aqui, né, que mesmo em campos de promessa, mesmo no contexto de irmãos
de sangue ou de Cristo, né? Nós podemos ter estes desencontros e esses desencontros provocarem muita dor. No futuro, nós conhecemos o final da história, eles se reconciliarão. Mas antes da reconciliação, muita dor. O que nós temos que fazer à luz disso? Tentar evitar as dores e os desconfortos. Mas quando as dores e os desconfortos acontecerem, provocar, tentar, fazer o possível para minimizá-los. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos agir, por exemplo, aqui, como o Rubem, que está tentando proteger o José. Não conseguiu, mas pelo menos não mataram o garoto. Nós podemos usar estratégias que minimizem o desconforto, que minimizem a raiva, que minimizem a violência. E, acima de tudo, se depender de nós, nós não vamos agir assim. Ou seja, se depender de nós, como o apóstolo Paulo mesmo diz, nós vamos ter paz com todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem sempre depende de nós. E circunstâncias como esta, de tristeza, podem pipocar do nosso lado. O texto continua, e agora a partir do capítulo 38, José já está no Egito, a promessa está em andamento, ele vai passar lá um tempo enorme, e no tempo que ele passa lá, Deus realiza de forma subliminar, para que as pessoas mesmo não pudessem acompanhar. Está aqui, trabalhando, mas sem olhos verem, meu irmão. As pessoas acham que Deus está parado, está desatento, Deus não está fazendo nada, mas Ele está fazendo sim. Jacó está no Egito, Deus está trabalhando por meio dele, ele vai lá para a casa do Potifar, depois vai para a cadeia, depois vai para o palácio, como Deus queria que fosse. Deus trabalhando, mesmo que os olhos humanos não pudessem ver. E aí chegamos no capítulo 38. E no capítulo 38 nós temos aqui uma história também muito curiosa. Eu vou ler aqui para você, versículos 1 a 10. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de E ela engravidou outra vez e deu à luz um filho, a quem lhe deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. E ela estava em Quezibe quando teve. Então vejam, nós temos aqui agora a história da família de Judá. O texto como se ele fizesse um parêntese, porque a partir do 39, ele volta a falar de José, e vai falar de José agora até o final do livro. Mas nós temos aqui um parêntese, ele vai contar a história de Judá. E o autor da lição chamou esse trecho de A Promessa Toma um Novo Rumo. Nós vemos aqui o redirecionamento da promessa. Versículo 6. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tem relações com a mulher do seu irmão, cumpra o levirato e dê uma descendência a seu irmão. Eu vou explicar para os irmãos que funcionava assim naquela época. Quando um jovenzinho se casava lá com a outra jovenzinha, se ele morresse antes de gerar filhos, o irmão dele precisava gerar descendência para ele. Por isso tinha que se relacionar sexualmente com a esposa dele, tinha que tomá-la como esposa para que ela gerasse um filho, e esse filho seria da descendência do irmão falecido. Mas Onã sabia que o filho não seria seu, né? Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como os seus irmãos. A história continua por todo o capítulo.
E ela está nos mostrando algumas coisas muito, muito curiosas. Quer ver uma coisa aqui? Nós temos diante de nós gestos condenáveis por Deus. E em função disso, essas pessoas, elas sofrem a consequência do seu erro e morrem. Judá deveria entregar o terceiro filho para aquela mulher, a Tamar. Mas ele não faz. Ele não faz porque ele pensa que a mulher talvez seja responsável pela morte de seus filhos. Ele teve 3 filhos. 2 já morreram depois de casarem com a pobre da Tamar. E ele então quer preservar o seu terceiro filho. Segundo as tradições e costumes, ele deveria entregar esse terceiro filho para ela. Ou seja, o terceiro filho deveria se casar com ela também. Mas ele quer proteger o filho, então não entrega em casamento. A mulher não fez nada de errado. São os 2 primeiros maridos dela que fizeram algo de errado. Sendo assim, ela obedece ao conselho do seu sogro, volta para a casa do pai, ela se veste então de viúva, aquelas roupas daquela época de viuvez, as roupas negras normalmente, e essa mulher vai ficar esperando o terceiro filho de Judá crescer e se casar com ela. Mas você que lê o texto vai perceber que isso não aconteceu. Ela sabe que o garoto já tem idade para se casar com ela, mas ela sabe que o pai não vai entregar. Como esta mulher ficaria? Ela ficaria agora desprezada na casa do pai, não teria outro marido. O status dela era um status de inferioridade social enorme e gigantesco. Esta mulher aqui, ela está condenada ao opróbrio dentro da sua sociedade. E não haveria salvação para ela, a não ser a prostituição. Porque uma viúva como essa não teria como tocar a própria vida na casa do pai, depois que o pai partisse, a não ser por meio da prostituição. Sendo assim, ela decide fazer um gesto que nos provoca espanto, inclusive. Ela se veste como uma prostituta, sabendo que o seu sogro vai passar num certo lugar. E quando aquele homem passa, a enxerga, quer ter relacionamento sexual com ela, ela diz que só se ele deixar com ela o cajado e o anel. Ele deixa o cajado e o anel, se relaciona sexualmente com ela e diz que depois voltaria para pegar, ou mandaria alguém buscar o cajado e o anel dele. Ela foge dali, some dali com o cajado e o anel dele. Depois o empregado volta para buscar e não encontra nem o cajado, nem o anel, nem a mulher. Ninguém nunca ouviu falar daquela mulher ali. Algum tempo depois, alguém bate na porta da casa do Judá e diz: a sua nora, aquela que era a esposa dos seus filhos, ela se prostituiu, está grávida e tem que ser agora apedrejada. E o Judá sai com a pedra na mão para jogar na mulher. De forma farisaica, ele quer apedrejar a mulher. Ou seja, ele diz: você errou, mas ele não reconheceu o próprio erro. Vão reconhecer agora. A mulher está para ser apedrejada, ela vai morrer. E aí ela vai, de forma sábia e astuta, porque o plano dela foi sábio e astuto para os tempos daquela época, ela diz: aqui está o anel e o cajado do pai do meu filho. E quando eles veem, ou melhor, quando o Judá vê que o anel é o dele, o cajado é o dele, ele logo reconhece que ela agiu como ela agiu para preservar a sua descendência. Ela fez aquilo que ele não teve coragem de fazer, entregando o filho dele para ela. O versículo 24 está narrando isso aqui. Veja só. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se conhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não mandei a selar meu filho. Ela não morreu, deu à luz aos meninos, deu à luz a gêmeos.
E aí vem a razão pelo qual o autor chamou esta sessão de A Promessa Toma um Novo Rumo. Por quê? Porque a negligência de Judá, a displicência de Judá, ainda assim, foi sobrepujada por Deus, para que esta mulher arquitetasse este plano, e ele desse certo. Por fim, desta descendência sairá Jesus. Quando você ler a descendência de os antepassados de Jesus, quando você lê aquela lista genealógica, lá em Mateus e lá em Lucas, você vai encontrar o nome desta mulher. Veja que esta mulher aparece na galeria de mulheres que estiveram no passado de Jesus. Por estes meios tortos, Deus vai conduzindo a história. E eu insisto nisso para você. Porque quando nós ouvimos falar de povo de Deus, povo do Antigo Testamento, a tendência nossa é pensar só naquelas grandes figuras, naquelas figuras fantásticas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, estes homens, essas mulheres que passavam e todo mundo caía diante deles, essas coisas todas. Mas quando eu leio relatos como este, e eu vejo que Deus usou pessoas falhas, pessoas que tinham seus problemas, pessoas de carne e osso, que tinham medo, que tinham dúvida, pessoas que erravam, pessoas que caíam, e Deus está lá, por meio destas pessoas, como tijolinhos construindo o seu tabernáculo, a sua casa, o povo de Israel. Cada uma dessas figuras, por mais fraca e frágil que ela tenha sido durante a sua vida, foi usada por Deus na construção do povo do Antigo Testamento. E Tamar, apesar dessa história triste de negligência, de luxúria que o autor chamou aqui, inclusive na revista, né? Ele chamou de displicência e luxúria, o fato do sogro ter se relacionado com ela. Apesar dessa história, Deus está lá trabalhando para que por meio dela, no futuro, viesse Jesus. Deus usou estas pessoas, e Deus pode usar pessoas como nós também para fazer a obra dele. Deus pode usar-nos para fazer a obra. Eu preciso me dispor, eu preciso me abrir para a ação de Deus, mas eu não preciso necessariamente confiar no meu braço, na minha mão, na minha voz, na minha inteligência. Eu só preciso me entregar nas mãos de Deus para que Ele me use. E confiar que Deus pode me usar do jeito que eu sou, com as minhas dificuldades, com os meus erros, com as minhas crises, com as minhas fraquezas. Deus pode me usar como eu sou. Ele usou Tamar, usou Judá, usou Jacó, usou José, Nossa, Ele usou esse povo todo aqui. Ele pode usar você, meu irmão, para fazer a obra dele na atualidade. É o que você precisa fazer aqui agora. Reconhecer que você precisa da graça dele, que você deseja ser um instrumento nas mãos dele, e ele vai usá-lo para abençoar, para edificar. Você pode ser um tijolinho abençoado na igreja do Senhor na atualidade. E não precisa ser super forte, super sábio, super gênio, super isso, super aquilo para que isso aconteça. É só ser você dependente de Deus em tudo que vier a fazer. Então nós vamos orar nesse momento, e por meio desta oração, nós vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Um Deus que dirige a história de José e dirige a história de Judá e Tamar, para que por meio destes eventos todos, o seu plano se concretizasse na história. Vamos orar para terminar esta aula? Pai, mais uma vez, nós agradecemos pela forma como o Senhor nos dirigiu os passos, pela forma como o Senhor nos conduziu até este momento. E pedimos que nos dê a graça e o privilégio de sermos usados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor aqui na terra. Este mês, Senhor Deus, o mês de março, é mês de campanha de missões mundiais. Que a igreja do Senhor seja instrumento do Senhor na obra missionária. Que o Senhor nos abençoe e nos use como armas, como instrumentos, como tijolos da construção da sua igreja, do seu reino no mundo. Pai Todo-Poderoso, colocamos-nos diante do seu altar, como nós estamos,
como nós somos e pedimos: nos usa, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.